Olá pessoal, vamos então resolver uma treliça, exercício do livro do Hibbeler, Mecânica para Engenharia, exercício que vai ser resolvido pelo método dos nós, e a gente precisa determinar qual a intensidade da força em cada barra e se a força é de compressão ou de tração. Isso aí é mais importante ou tão importante quanto a intensidade, porque geralmente barras que estão sendo comprimidas apresentam uma resistência muito menor do que barras que estão sendo tracionadas, então não é só um sinal no final da resposta, é uma informação que vai garantir a segurança da nossa estrutura. Então vamos se atentar para as regrinhas que nos garantam um acerto em relação a isso. O primeiro passo para a gente resolver treliça é fazer a leitura das reações de apoio. Então a gente olhando o apoio A aqui, a gente consegue determinar que é apenas um apoio de primeiro gênero, que vai ter uma carga vertical, então a gente vai chamar de vertical A. Vejam que em X ele está solto, então ele não consegue fazer força. O apoio em C, a gente consegue verificar que ele tem dois pinos aqui, ó, prendendo, dois parafusos. Portanto, ele prende a nossa estrutura em Y, que vai ser a nossa vertical C, e em X, que vai ser a nossa horizontal C. Isso aqui pode ser chamado de FXC, FYC, sem problema nenhum. Cada um dá o nome que quiser, porque logo não vai mais ser incógnito, inclusive. Muito bem, depois que a gente determinou tudo que tem de reação de apoio, a gente precisa calcular as reações de apoio. Mas antes de calcular, é interessante a gente determinar os ângulos principais da treliça aqui, para facilitar o nosso cálculo. Então, fazendo aqui a tangente igual ao cateto oposto, 4 metros, sobre o cateto adjacente 3 metros, a gente vai achar o ângulo de 53,13 graus. Triângulo, né? Tangente de θ igual ao cateto oposto, 4, esse vertical aqui, por cateto adjacente, 3. Esse é horizontal aqui. Esse ângulo aqui vai ser igual, né? Cateto oposto 4, adjacente 3, 53,13. Esse ângulo aqui, cateto oposto. Agora, esse ângulo aqui, daria para fazer cateto oposto, passa-se 3 adjacente 4, ou simplesmente 90 menos 53,13. De qualquer forma, ele vai dar aproximadamente 36,86, 87 graus. Vai dar uma pequena diferença aqui porque a gente arredondou os dois na terceira casa decimal. Ok, com esses ângulos a gente já consegue fazer o cálculo das reações de apoio. Então, começando pelo somatório das forças em X igual a zero. O que nós temos de força em X? Lembrando que em X positivo é para a direita, por convenção, segue a mesma convenção lá das vigas. Menos HC, porque está para a esquerda, mais 600 newtons, porque está para a direita. Igual a zero. Portanto, a nossa força horizontal C vai dar mais 600 newtons. O que indica que a gente acertou o sentido lá no nosso diagrama de corpo livre, aqui na determinação dos vetores. Eu não fiz um diagrama de corpo livre por questão de espaço, eu já fiz o próprio diagrama de corpo livre na figura da treliça, porque senão ia faltar espaço para resolução. Seguindo aqui, vou colocar a reação de apoio então, já sabemos que ela foi adotada para o sentido correto, mais 600 significa que esse sentido está correto, então HC 600 newtons. Esse aqui não precisava nem cálculo, né? Se tem uma força para a direita, vai ter que ter uma reação para a esquerda. A outra, a próxima reação, vamos fazer o cálculo do momento, somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Considerando o sentido anti-horário positivo. O que faz momento em relação ao ponto A? O 400 faz momento no sentido horário, então vai ser menos 400 vezes 3, não é menos porque a força está para baixo, é porque o momento é no sentido horário realmente, então tem que prestar atenção nisso. A maioria dos colegas na hora da prova confunde essa convenção, é sentido de giro que vale, não sentido de força. Depois, o HC também vai fazer momento no ponto A. O HC, no entanto, vai fazer no sentido anti-horário. Está aqui o nosso HC.
Podem aplicar a regra da mão direita, palma da mão para baixo, ponta dos dedos para a esquerda, polegar saindo. Então vai ser mais, HC já achamos o valor. Então, mais 600 vezes 4 metros. Lembrem, força e distância precisam ser perpendiculares. O momento é igual a força vezes distância, tendo que ser perpendicular. O perpendicular ao 400 é o 3 metros. O perpendicular ao HC, 600 newtons, é o 4 metros. Né? Força horizontal, perpendicular, distância vertical. Força vertical, perpendicular, distância horizontal. Que mais faz momento no ponto A? O 600 não faz giro no ponto A, apenas força normal, né? E o VC. O VC vai fazer momento no ponto A. Como o VC vai fazer momento? No sentido anti-horário também. Então vai ser mais VC vezes 6 metros. Ó. VC vertical, distância horizontal, vezes 6 metros. Isolando, isso aqui a gente vai chamar que VC vale menos 200 newtons. Ok, então menos 200 newtons indica que a nossa força aqui não é para cima, que o nosso DCL foi feito errado. Então o nosso VC, tanto faz, pessoal, se eu desenho ele, o importante é manter ele na mesma linha. Tá? Se eu desenhasse ele aqui embaixo ou em cima, não faz diferença no nosso caso. Então, vou desenhar ele para baixo aqui, 200 newtons. Ó. DCL coloquei para cima, o sinal negativo indica que estava virado, que estava incorreto. Então, alterei isso aí, agora está certo. E, por fim, somatório das forças em Y igual a zero. Lembrando que em Y é positivo para cima. O que nós temos de força em Y? Mais VA, menos 400, menos 200. A gente determinou aqui para baixo a reação. Igual a zero. Então, VA vai ficar igual a 600 newtons. Positivo, nossa resposta deu positiva, indica que o sinal está certo aqui, portanto, nosso DCL vai ser para cima 600 newtons. É importante, depois de calcular as reações de apoio, vocês desenharam um DCL com todos os nós destacados, por isso que eu coloquei eles em vermelho, e com a intensidade das reações de apoio, porque agora a gente vai começar a isolar os nós, para então calcular as forças nas barras e definir se é compressão ou tração. Aí aqui, pessoal, depende de quem ensinou para vocês treliça, existem várias regrinhas, vários macetes para conseguir encontrar a intensidade e se é compressão ou tração. O importante é que vocês sempre acertem isso, porque na prática, quando vocês forem dimensionar uma treliça, seja um telhado, seja uma ponte, se vocês acertarem a intensidade, mas vocês acharam que era tração e na verdade ela estava sendo comprimida, a chance de entrar em colapso a estrutura é muito, muito, muito grande, porque compressão tem o risco de flambagem e aí a resistência cai muito. Então a gente tem que se preocupar absurdamente em não só encontrar a intensidade, mas acertar o sinal, acertar o tipo de esforço que a nossa barra está sendo submetida. Então, vamos lá. Como é que eu escolho o primeiro nó? Por facilidade de cálculo. Então, assim, eu tenho que cuidar para não escolher um nó que tem 3 incógnitas, porque eu só tenho 2 equações. Eu só tenho equação x e y. Né? No método dos nós, a gente tem à mão, tem como opção apenas a equação de somatório das forças em x igual a zero e o somatório das forças em y igual a zero. Então eu não posso pegar nenhum nó que tenha 3 equações. Por exemplo, eu não posso pegar o nó D aqui. Não vou conseguir resolver ele de jeito nenhum, só depois. O nó B, mesma coisa. Então, ou o nó A ou o nó C. Qualquer um que vocês forem pegar vai dar certo aqui. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o nó C. Por quê? Porque para mim ele é mais fácil, não tem nenhum ângulo, então eu vou achar bem rápido o resultado. Então, por esse motivo, eu vou escolher o nó C. Então, vamos pegar, desenhar o nó C aqui destacado. Coloco as vetores que eu já conheço, então eu tenho 200 newtons para baixo aqui. Tenho 600 newtons para a esquerda. E aí tenho a barra, a força BC e a força CD. Então vou desenhar aqui a força da barra
e a força da barra. Força BC, força CD. Antes de definir o sentido dessas forças, é importante que vocês escrevam aí no caderno de vocês e destaquem essa nota aqui no canto direito da tela. Ó. Se a força estiver entrando no nó, indica que a nossa barra está sendo comprimida. Se a força estiver saindo do nó, indica que a barra está sendo tracionada. Então, um dos macetes, uma das regrinhas possíveis de uso, é colocar todas as forças sempre saindo do nó. Independentemente da condição de equilíbrio. Por quê? Porque se a minha resposta der positiva, indica que eu tenho tração. Se a minha resposta der negativa, indica que eu tenho compressão. Né? Enfim, na verdade vai indicar que eu errei o diagrama de corpo livre e que a regrinha aqui está invertida. Né? Mas essa regrinha funciona sempre. Então vamos lá. Somatório das forças em x igual a zero. Positivo para a direita. O que temos de força em x? Menos 600 menos FBC igual a zero. Fazendo o cálculo aqui, o meu FBC, a força na minha barra BC, vai ser menos 600 newtons. Ó. Menos FBC igual a mais 600 newtons. FBC igual a menos 600 newtons. Ok, então achei a primeira intensidade na minha barra. E esse sinal aqui tem que ter cuidado com esses macetes, porque a gente tem que entender o que está fazendo. Esse sinal indica que eu errei o sentido do meu DCL. Portanto, a minha força BC, na verdade, ela está entrando no nó. Ou seja, indica que a minha barra está comprimindo. Tem que seguir essa linha de raciocínio, porque algumas pessoas decoram sempre uma parte do macete. Se der positivo, tração, se der negativo, compressão. Só que aí, quando chega no próximo nó, dá uma pequena confusão. Vocês já vão entender melhor o que é isso. Então, agora aplicamos somatório das forças em Y igual a zero, positivo para cima. O que temos de força em Y? Menos 200 menos FCD igual a zero. Isolando, chegamos que o FCD vai ser menos 200 newtons. Mesma lógica dos 600 ali. Menos FCD igual a mais 200, passa mais FCD igual a menos 200. Esse sinal indica, então, entrando no nó, a barra também está comprimindo. Coincidência que as duas deram a mesma coisa. Ok, calculamos duas barras, definimos a intensidade e definimos se é compressão ou tração. O sinal aqui é tão importante quanto a intensidade. Agora a gente vai escolher um próximo nó. Então, vamos lá para o nó. Agora, qual nó a gente pode escolher? Tanto faz. Agora eu posso pegar o nó B, porque só tem duas incógnitas com ele. Vejam, agora eu tenho a incógnita AB e a incógnita BD. A incógnita BC também não é. E também posso pegar o nó D, porque a mesma situação tem apenas a incógnita BD e a AD. Então vejam que agora qualquer dos três nós que sobrou eu posso pegar. Eu vou fazer a escolha pelo nó D porque eu já tenho todos os ângulos dele definidos aqui. Também poderia, sem problema nenhum, definir esse ângulo aqui, mas sempre pelo caminho mais curto, na minha opinião. Então, nó D, desenho o nó aqui, esse aqui é o C, aquele ali é o D, coloco os vetores que eu conheço. Então, tem um vetor de 600 newtons aqui, e aí tenho um vetor na força CD, já é conhecido agora, então vou colocar de verde, de 200 newtons entrando no nó. Então, quando ele é conhecido, eu não posso mais usar o meu macete de sempre colocar tudo saindo. Ó. Também eu fiz no primeiro, porque ele não é mais uma incógnita. O macete de, coloca tudo saindo, e aí o sinal vai te dizer se é compressão ou tração. Ele funciona sempre, mas só quando for incógnita. Tudo que é conhecido já tem que ser aplicado no sentido e na intensidade adequada.
Muitas pessoas colocam o uso desse macete e aí pegariam e colocariam a barra CD saindo do nó D, o problema vai ficar errado. Então, aqui 200 newtons entrando no nó, defini isso através das minhas regrinhas. Agora, para as minhas incógnitas, eu vou ter na horizontal aqui, saindo no nó, pelo macete de colocar sempre tudo saindo. Então, FAD. E vou ter a minha força AB. A força BD, desculpa. Força BD saindo do nó também. E esse ângulo aqui, vou fazer por esse aqui, eu sei que é 53 graus. Não dá espaço ali para escrever, mas está claro aqui, ó, 53 graus entre a AD e a BD. E aí agora eu aplico as equações. Somatório. Qual equação eu aplico primeiro? Muito mais vantajoso eu aplicar a equação de x, porque aí eu já de y, desculpa, porque eu já consigo calcular o FBD, só vou ter uma incógnita. Se eu aplicar x, eu vou ter duas incógnitas, aí eu vou ter que isolar uma, partir para o y para calcular. Então, quem pensa antes de sair colocando informação no papel, faz mais rápido. Quem sair escrevendo, que nem louco, acaba demorando mais para resolver o exercício. Então, somatório das forças em y igual a zero, positivo para cima. O que nós temos de força em y? Menos 200 mais FBD vezes seno de 53,13 graus. Igual a zero. Isso aqui é o que a gente tem de força em y. Por que FBD vezes seno? Porque eu quero saber a decomposta em y do FBD. Eu quero saber essa intensidade aqui, ó. Seno é catetor oposto. Então, para y vou usar o seno nesse caso aqui. Isolando, vou chegar que o FBD vai ser igual a mais 200 dividido por seno de 53,13, que vai me dar aproximadamente 250 newtons. Positivo. Então, a resposta positiva indica que eu acertei, que ele está saindo de fato do nó e que ele é, portanto, tração. Vejam, é a mesma regrinha aqui do equilíbrio das reações de apoio. Ó. Se o sinal deu negativo, significa que eu errei o DCL. Aqui o sinal deu positivo, eu acertei o DCL. Isso aqui, além dessa regra, eu coloquei mais uma que vocês precisam ter no caderno de vocês. Aqui foi a mesma coisa. Agora a gente aplica a somatória de forças em X. Vou fazer aqui. É apertado para resolver treliça porque ocupa bastante espaço. O que nós temos de força em X? Menos o FBD. Vamos ter que fazer mais para baixo, senão vai faltar... Menos o FBD, porque está para a esquerda, menos 250 vezes cosseno de 53,13, menos o FAD, porque está para a esquerda também, mais 600, porque está para a direita, igual a zero. Isolando o FAD, vou ficar com menos FAD, igual a menos 450 newtons. Claro, 600, isso aqui vai dar 150, né? Então, 600 menos 150, 450, passou para o outro lado negativo, negativo dos dois lados. FAD vai dar mais 450, de acordo com o nosso cálculo. Esse mais indica que, na verdade, ele está saindo, ó. Ok, está correto, saindo do nó. E que, por conta disso, ele está tracionando. Então, já calculei 4 das minhas barras existentes na treliça. Agora, preciso calcular. Vamos lá. Tenho essa aqui... Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Falta uma barra apenas. Tanto faz, posso escolher o nó B para fazer o cálculo dela, ou posso escolher o nó A. Eu vou escolher o nó A. Por que tu escolheu o nó A? Porque é mais fácil, mais rápido de fazer.
Vejam, o nó A tem um vetor conhecido e duas barras. O nó B tem um vetor conhecido, três vetores conhecidos, na verdade, e uma barra. Ou seja, eu tenho mais coisas para equacionar. Aqui eu vou ter dois vetores conhecidos e uma barra. Três vetores conhecidos e uma barra. Vou pelo caminho mais curto. Então, vou pelo nó A. Quem quiser depois faz pelo nó B, vai ver que dá o mesmo resultado, só vai trabalhar um pouquinho mais, vai colocar mais um valor nas equações. O que eu sei de valor no nó A? Sei a reação, VA, que vale 600 newtons. Estou só olhando aqui pegando. Ó. Que mais eu sei de valor? Sei a barra AD, que está saindo do nó. Saiu do nó, saiu de todos os nós. E quero saber a barra AB. E aí eu aplico a regrinha, coloca tudo saindo e deixa o sinal da matemática te dizer se é compressão ou tração. Então, FAB. O ângulo, não vou conseguir escrever porque vai ficar apertado, é 53,13. A gente já definiu. 53,13 está aqui o ângulo. O que eu preciso equacionar? Tanto faz, posso colocar em x ou em y, qualquer uma das duas vai me dar a resposta. Então, o somatório das forças em x igual a zero, positivo para a direita, o que temos de força em x? Mais 450, mais FAB, vezes cosseno de 53,13 graus. Somente isso. Isolando, meu FAB vai ser igual a menos 450 dividido por cosseno de 53,13 vai dar menos 750 newtons. Esse sinal de menos indica que eu errei o sentido do DCL, portanto ele está entrando no nó. E entrando no nó me indica compressão da barra. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Se alguém já fez um dimensionamento ou já viu um dimensionamento estrutural, sabe que se a gente trocou compressão por tração numa barra, a chance de colapsar é muito grande, mas é muito grande mesmo. Então, caso alguém venha acertar todo o cálculo, todo o equacionamento e errar a definição de compressão ou tração, geralmente 90% dos professores vai zerar a questão de vocês. E é o adequado a se fazer de fato. Não dá para passar pano, não é apenas sinal que a gente está tratando aqui. Agora, importante a gente desenhar a nossa estrutura com os resultados das barras. Então, vou baixar a tela aqui um pouquinho. Coloca aqui um resumo dos resultados. Bom fazer isso aqui para poder eventualmente fazer o dimensionamento. Apagar esse ângulo. E aí eu coloco as forças. Da mesma maneira que o F2 indica as forças para mim. Vamos colocar de roxo aqui. A força AB, compressão, então, menos 750. A força AD, tração, mais 450. Esse mais aqui já é suficiente para indicar a compressão tração, né? E o menos também. 250 positivo para FBD, então mais 250. A FBC, negativo tração, negativo compressão, desculpa, então menos 600. E a força CD, negativo compressão, menos 200. Não consegui fazer vertical aqui. Agora tenho as respostas, consigo fazer o dimensionamento. Aí vai lá para a resistência dos materiais e aplica as regrinhas de flambagem, de força de tensão, força sobre área e assim sucessivamente. Vai para estruturas metálicas, estruturas de madeira e calcula qual o material e qual a seção transversal do material suficiente para resistir a essas forças aqui. Então, isso aqui já é um caso prático que vocês vão utilizar para fazer dimensionamento na vida de vocês. É o começo do dimensionamento de uma estrutura treliçada.